Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto esta Igreja à Câmara para aprovação a ata da 42ª sessão ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, ata aprovada conforme distribuição. Leitura do expediente. Não há, senhor presidente. O secretário já me adiantou. Comunicações da presidência e sorteio de processo. Justificamos a ausência do conselheiro substituto Marco Antônio, tendo em vista viagem representando este Tribunal de Contas. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador, para comunicações e registro. Senhor presidente. Conselheira Márcia Freitas. Solicita a inclusão em pauta do processo 8.865/2014, uma representação com cautelar. Fica incluída em pauta. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da mesma, devolução dos processos com pedido de vista. Temos processo 4772/2012, primeira sessão, Ministério Público. Prorrogadas? Fica prorrogado na forma regimental. Processo 4818/2012, primeira sessão, Ministério Público, também prorrogado na forma regimental. Processo 4819/2012, primeira sessão, também prorrogado, Ministério Público. E, por fim, o processo 4823/2012, primeira sessão, também Ministério Público, também prorrogado na forma regimental. Passemos à fase de apreciação de medidas cautelares e urgentes. Com a palavra a conselheira Márcia Freitas. Processo 8.865/2014. Trata-se de representação oferecida pela empresa AMF Construtora Limitada em face do município de Santa Leopoldina, questionando o edital de tomada de preço 6/2014, que visa a contratação de empresa de serviços de engenharia para a reconstrução da ponte da comunidade de Colina Verde. Segundo a representante, o referido edital contém cláusulas que restringem a competitividade, ausência de justificativas para a utilização de índice de endividamento não usual, em desacordo com o artigo 31, parágrafo 5º da Lei 8.666/93, cobrança para disponibilização do edital em valores superiores aos custos de reprodução, não disponibilização do edital no site da transparência, em desacordo com a Lei 12.527/2011, artigo 7º, inciso 6. Inicialmente, os responsáveis foram notificados para apresentarem justificativas quanto aos indícios de irregularidade apontados na representação e encaminharem cópia integral do procedimento licitatório. Após a juntada dos documentos pelos gestores, acolhendo proposta da área técnica, determinei que os responsáveis fossem novamente notificados para apresentarem informações complementares. Concedi também medida cautelar de ofício, determinando a abstenção da homologação do certame, caso já tivesse sido concluído. Em atendimento à determinação, acima, os responsáveis juntaram os documentos de folha 120 e 471, que foram analisados pela área técnica por meio da manifestação técnica 836/2014. Após a análise das justificativas e documentação trazida aos autos pelos gestores, observa a área técnica que o objeto da tomada de preço 6/2014 será custeado com recursos advindos de convênio firmado com o governo federal, o que afasta a competência desta Corte para apreciação da matéria. Propõe à área técnica que seja encaminhada ao TCU cópia da presente representação, como também de toda a documentação juntada nos autos para as providências cabíveis, o arquivamento do presente processo por ausência de pressupostos de competência constitucional para apreciar a matéria em questão, que seja expedida notificação ao representante do teor da decisão a ser proferida, conforme disposto no artigo 307, parágrafo 7 do Regimento Interno. O representante do Ministério Público de Contas, procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva, manifesta essas folhas 484 de acordo com a área técnica. Fundamentação. Conforme informado nos autos, os recursos financeiros para a reconstrução da ponte Comunidade de Colina Verde, objeto da tomada de preço 6/2014, advém de recursos da União por meio do Ministério da Integração Nacional, Secretaria da Defesa Civil Nacional. A cláusula 14 do edital, que trata dos recursos orçamentários, dispõe que os recursos financeiros advirão do convênio CIAF 680.235, firmado com a Secretaria da Defesa Civil Nacional, não havendo registro de contrapartida do município.
relata a MTP 836/2014, que em consulta ao sítio eletrônico da Controladoria Geral da União, constata-se que o convênio CIAF 680/235, termo de compromisso número 169/2014, firmado com a Prefeitura de Santa Leopoldina, prevê uma liberação de recursos no valor de R$ 1.528.100, sendo que desse total já foram liberados R$ 764.050 em 19/8/2014. Face ao exposto, acolhendo o entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, revoga a medida cautelar concedida de ofício por meio da decisão 1808/2014, considerando que a análise da tomada de preço 6/2014 foge à competência desta Corte de Contas, determino que seja encaminhada ao TCU cópia da presente representação, como também de toda a documentação juntada nos autos para as providências cabíveis. O arquivamento do presente processo, por ausência de pressupostos de competência constitucional para apreciar a matéria em questão, inciso 3 do artigo 330 do Regimento Interno, que seja expedida notificação ao representante do teor da decisão a ser proferida, conforme disposto no artigo 307, parágrafo 7º do Regimento Interno. Como voto? Vamos colocar em discussão, em votação. Conselheiro Rodrigo. Acompanho. Acompanho também a relatora. Conselheira Márcia, relatou o processo 8865/2014, revogar a medida cautelar, enviar cópia de documentação ao TCU, arquivamento da ciência e notificação. Passemos à fase de leitura de acórdãos e pareceres. Temos alguns acórdãos para leitura. Começamos. Acórdão 809/2014, processo 3698/2014, prestação de contas bimestral, Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, 1º ao 6º bimestre de 2013, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 913/2014, processo 3627/2014, prestação de contas bimestral, Prefeitura Municipal de Ponto Belo, 4º, 5º e 6º bimestres e meses 13 e 14 de 2013, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 914/2014, processo 219/2014, representação em face Prefeitura Municipal de Fundão, em procedência, arquivar. Acórdão 951/2014, processo 4656/2014, representação em face Prefeitura Municipal de Vargem Alta, edital tomada de preço número 012/2014, extinguir processo sem resolução do mérito, arquivar. Acórdão 990/2014, processo 6021/2014, prestação de contas bimestral, Fundo Municipal de Saúde Ponto Belo, abertura 1º e 2º bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 989/2014, processo 3600/2014, prestação de contas bimestral, Fundo Municipal de Saúde Fundão, 4º, 5º, 6º bimestres e meses 13 e 14 de 2013, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 991/2014, processo 3228/2013, prestação de contas anual, Câmara Municipal de Alfredo Chaves, exercício 2012, regular, quitação, arquivar. E é só. Convido o conselheiro Rodrigo Chamão para a leitura. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Primeiro, acórdão 918/2014, processo 5261/2014, Fundo Municipal de Saúde de Atílio Viváqua, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 955/2014, processo 6567/2014, Câmara Municipal de Itarana, prestação de contas bimestral, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 956/2014, processo 7796/2014, Prefeitura Municipal de Marilândia, representação, perda superveniente do objeto, extinção do feito sem resolução do mérito, arquivar. Acórdão 994/2014, processo 1867/2011, Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo, prestação de contas anual, exercício 2010, contas irregulares, multa, determinações, arquivar. Acórdão 1025/2014, processo 3597/2014, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, prestação de contas bimestral, saneamento da omissão, arquivar.
Acórdão 1026/2014, processo 3736/2014, Prefeitura Municipal de Itarana, prestação de contas bimestral, saneamento da omissão, arquivar. É só, presidente. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro. Convido a conselheira Márcia Freitas para a leitura. Acórdão 920/2014, processo 6.026/2014, Prefeitura Municipal de Santa Teresa, prestação de contas bimestral, primeiro e segundo bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 927/2014, processo 5.177/2014, Fundo Municipal de Saúde de Ibitirama, prestação de contas bimestral, segundo bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 928/2014, processo 5.178/2014, Prefeitura Municipal de Ibitirama, prestação de contas bimestral, primeiro e segundo bimestres de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1029/2014, processo 4.409/2014, Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto, prestação de contas bimestral, primeiro e segundo bimestres de 2014, prestação de contas, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 959/2014, processo 5.260/2014, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, prestação de contas bimestral, primeiro e segundo bimestres de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 929/2014, processo 1738/2014, Câmara Municipal de Mimoso do Sul, prestação de contas anual, exercício de 2010, ausência de irregularidade grave, reconhecimento da boa-fé, liquidação tempestiva do débito, saneamento regular, com ressalva, quitação, arquivar. É só. Muito obrigado, conselheira Márcia. Passemos à fase de julgamentos, processos em pauta, começando com os processos de minha relatoria. Processo 2728/2013, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu, prestação de contas anual, exercício 2012. Nós estamos acompanhando a área técnica e o Ministério Público e votando julgar regulares as contas, sob a responsabilidade dos senhores Tiago Guzzo Mai e Josival de Assis Tonini, dando-lhes a devida quitação. Após transjulgado, arquive-se. Sem divergência. Processo 2727/2013, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marilândia, prestação de contas anual 2012. Nós estamos acompanhando a área técnica e Ministério Público e votando julgar regulares as contas. O senhor Wagnerley Herpes Fusato, diretor-geral do SAAI Marilândia, dando devida quitação. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Processo 51.2044/2008, Secretaria de Estado de Segurança Pública, tomada de conta especial, auditoria da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, exercício 2006. Nós estamos votando de acordo com a área técnica do Ministério Público seguintes termos: julgar regulares com ressalva as contas do senhor Eliezer Rabelo quanto ao objeto presente tomada de conta especial, tendo em vista sua reconhecida boa-fé e liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente nos termos do artigo 87, parágrafo 2º da Lei 621/2012, determinar atual prefeito de Vargem Alta o efetivo acompanhamento financeiro do contrato 220/2006, resguardando-se os direitos do município quanto ao recebimento dos valores relativos à outorga regulada do instrumento contratual, bem como recomendá-lo à estrita observância do sistema do edital nos futuros contratos a serem firmados pelo município. Cidade de Ciência, a denunciante, Delegacia Especializada em Crimes contra a Administração Pública, DECAP, tutor da decisão final nos termos do artigo 307, parágrafo 7º do Regimento Interno. Não há divergência. Após arquivar. Processo 3726/2014, uma denúncia. Nós estamos
identidade preservada. Estamos acompanhando a área técnica, Ministério Público, e votando pelo não conhecimento da denúncia ante o não atendimento aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 94 da Lei 621/2012, com consequente arquivamento dos autos, por autorizar e determinar a inclusão no Plano Anual de Fiscalização de Auditoria a ser realizado no município de Ponto Belo, com escopo mínimo referente aos seguintes itens: descumprimento da notificação recomendatória 02/2013 da Promotoria de Justiça Geral de Mucurici e consequente prática de nepotismo, parentes e empresas de parentes de autoridades prestando serviço irregularmente para a Prefeitura, servidores em desvio de função, servidor fantasma, prestadores de serviço com recebimento por meio de RPA, irregularidades na execução de contratação de locação de máquina patrol, propriedade de particular, já que o município possuiria máquina similar, servidor médico recebendo acima do teto municipal, problemas no pagamento da Secretaria de Educação, pagamento irregular à empresa de manutenção veicular e pagamento por conserto de bicicleta para a Secretaria Municipal de Educação, tudo nos termos sugeridos pela técnica do Ministério Público, e determinar encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público, ao Instituto Estadual de Meio Ambiente, IEMA, Escritório Estadual de Segurança Pública, para as providências que entenderem cabíveis. Como há inclusão de PAF, necessito ouvir os componentes da Câmara. Coloco o processo em discussão, em votação. Conselheiro Rodrigo. Acompanhe o relator. Conselheira Márcia. Acompanha. O próximo processo, 3621/2012, Banestes, administradora e corretora de seguros, Previdência e Capitalização Limitada, prestação de contas anual, exercício 2011. Nós estamos acompanhando a área técnica do Ministério Público e votando julgar regulares as contas dos senhores Gustavo Cláudio Santos, diretor-presidente, Carlos Alberto da Silva, diretor-presidente, e Rodolfo Renaud, diretor, administrador técnico de corretagem de seguros, frente ao Banestes, administradora, exercício 2011, dando-lhes a devida equitação e recomendação aos atuais administradores, seguintes termos: observe a Instituição Normativa 28/2013, Tribunal de Contas, e observe prazo para remessa das contas anuais. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Não há divergência. Temos o processo 2200/2012, apenso 2410/2010, Câmara Municipal de Muqui, prestação de contas anual de 2009. Esse processo estava sobrestado, aguardando o julgamento no plenário do processo 2524/2010, e houve pedido de vista do conselheiro Rodrigo Chamon, a quem passamos a palavra. Obrigado, presidente. Com o propósito de me inteirar de forma mais completa sobre o tema tratado no processo referenciado, pedi vista do presente, que me permitiu elaborar o voto que submeto à apreciação do colegiado. O eminente relator conselheiro Sebastião Carlos Rani de Macedo, ao trazer o feito a julgamento, acompanhou o entendimento da área técnica do Ministério Público Especial de Contas, votou da seguinte forma: pela manutenção das seguintes irregularidades: 3.1.1, contratação de serviços permanentes e essenciais atribuíveis às competências de servidores públicos. 3.1.2, substituição de mão de obra não contabilizada como despesa pessoal. 3.1.3, ausência de procedimento licitatório.
concluiu por julgar irregulares as contas, multa de 2.000 VRTs, recomendações e tornar insubsistente o Acórdão 54 de 2011, que julgou irregulares as contas, para que seja substituído a fim de que as contas sejam julgadas irregulares. Da prestação de contas anual, no processo 2.220/2010. Com base no relatório técnico contábil 170/2010, concluiu a área técnica pela regularidade das contas, conforme instrução técnica conclusiva 343/2011. As razões colacionadas pela área técnica são suficientes ao convencimento de que as contas, de fato, deviam ter sido julgadas regulares, o que foi decidido no Acórdão 54 de 2011. É o breve passo análise dos atos de gestão. Do relatório de auditoria ordinária, processo 2410/2010. Da irregularidade 3.4 da ITC. Destaco inicialmente que corrobora o entendimento da área técnica do Ministério Público Especial de Contas e do eminente relator pelo afastamento da irregularidade, que é a ausência de controle interno. Da irregularidade constante do item 3.1 da ITC 1357, contratação de serviços permanentes e essenciais atribuíveis às competências de servidores públicos, inobservando a exigência constitucional de realização de concurso público. A Câmara Municipal de Muqui firmou o contrato número 8/2009 com a empresa DPCC, Capacitação, Consultoria e Tecnologia em Administração, cujo objeto era a prestação de serviço de consultoria administrativa para a Câmara, com vigência de 15/4/2009 a 31/12/2010, abrangendo os seguintes serviços: assessoria legislativa à mesa, diretor e aos vereadores, assessoria legislativa às comissões permanentes, quanto aos pareceres técnicos, jurídicos, previstos em lei e regimento interno, acompanhamento e assessoria e tramitação de todas as proposições, orientação da Comissão Permanente de Licitação, orientação da Comissão Permanente de Licitação na aplicação correta das modalidades licitatórias, auxílio na elaboração dos projetos básicos, de acordo com a 8666, termos de referência, elaboração das minutas dos contratos, orientação para a elaboração de pareceres jurídicos, editais, etc. O contrato foi firmado em 15/4/2009, com prazo de vigência até 31/12/2010, sendo vedada sua prorrogação, com valor de R$ 3.165 mensais, perfazendo o valor total de R$ 64.882. Relativamente à contratação da assessoria para a realização de serviços jurídicos, tais como aqueles identificados pela auditoria, ratifico o posicionamento já externado no processo 25/24/2010 e ouso divergir da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas e do excelentíssimo relator, entendo por bem afastar a irregularidade diante dos argumentos de defesa e da situação em que se encontrava a Câmara Municipal. Na forma da Lei Municipal 315/2007, que instituiu nova estrutura administrativa da Câmara Municipal de Muqui, a mesma era constituída de órgão técnico, assessoria parlamentar, órgão de atividade meio, assessoria administrativa, e órgão de divulgação, FIM, RTV, Câmara Muqui, ES e Central de Relacionamento Público. Pelo anexo 1, que integra a referida lei, a Câmara possuía um procurador com salário de R$ 2.200. Considerando a justificativa apresentada pela defesa, a existência de um procurador com salário de R$ 2.200 não garante, a meu ver, a qualidade necessária para as questões que envolvem assessoria jurídica, para que o presidente possa desenvolver o seu mistério com segurança e legitimidade. Por isso, no caso concreto, ora sob exame, entendo razoável a contratação da presente assessoria para suprir tal deficiência. Então, eu acolho os justificativos e afasto a irregularidade deste tópico.
Passo a segunda. Item I 3.2 da ITC, substituição de mão de obra não contabilizada como despesas de pessoal. Segundo a equipe de auditoria, as despesas decorrentes deste contrato, R$ 64.882, foram empenhadas à conta 33.90.39.000, serviços de terceiros, pessoa jurídica. E por se tratar de serviços essenciais que deveriam ter sido desempenhados por servidores efetivos, a contabilização correta seria substituição de mão de obra. Entendeu que houve infringência ao artigo 18, parágrafo 1º da LRF. O NEC na ITC manteve a irregularidade por entender que a contratação de assessoria pacífica nesta Cor de Contas, na forma do parecer consulta 02/2004, que aduz que os gastos integram as despesas de pessoal para efeito de LRF. O limite com gasto de pessoal era de R$ 1.082.278 e a Câmara realizou R$ 686.737, conforme dispõe a Instrução Técnica Conclusiva 343 de 2011. Entendo que, mesmo não tendo contabilizado corretamente o valor, R$ 64.882, tal valor não influenciou na apuração do limite. Diante deste fato, afasto a irregularidade. Da irregularidade constante do item 3.3 da ITC. Constatou a equipe de auditoria que a Câmara Municipal de Muqui, através do processo 5/2009, contratou por inexigibilidade a empresa AIL Produções de Software para prestação de serviços de concessão da licença de uso, implantação e treinamento, serviço, manutenção e atualização de softwares com respaldo em parecer jurídico. O valor global da contratação foi R$ 34.000, vigência 20 meses. Destaco que a análise da presente contratação passou pelo crivo do parecerista jurídico para análise da regularidade do certame, para somente neste momento ser adjudicado e homologado pelo ordenador. A própria área técnica menciona na ITC a existência de parecer jurídico embasando a referida contratação por inexigibilidade. Assim, a meu ver, a contratação questionada amparou-se em parecer que induziu o ordenador de despesa à tomada de decisão dentro de uma aparente legalidade. Dessa forma, esta Corte haverá de relevar a irregularidade observada na prática de ato que se encontra sob o manto de tal aparência legítima. Assim, no presente caso, existe responsabilidade direta de outro agente público, no caso parecerista jurídico, que sequer foi chamado aos presentes autos para se justificar, considerando ainda que não houve à época a instrução processual, chamamento aos autos de demais agentes possivelmente envolvidos como pareceristas jurídicos, e por derradeiro, considerando que a sanção deve ser aplicada na medida da culpabilidade do agente, o que não ocorreu nos presentes autos, entendo que a ação punitiva por parte desse tribunal deve ser mitigada. Então, afasto também, relevo a irregularidade. Sobre a prestação de contas anual, insta a registrar que as contas da Câmara Municipal de Muqui, referentes ao exercício 2009, de responsabilidade do senhor Sérgio Anequim, foram julgados regulares, conforme Acórdão 54/2011, dando-lhe a devida quitação. Ocorre que, durante a tramitação do presente processo, foi editada a Resolução 220/2010, alterando o artigo 109 do Regimento Interno e determinando a tramitação e julgamento em separado da prestação de contas anual e dos atos de gestão. Contudo, a Resolução 220/2011 foi revogada pela Resolução 226/2011, 220 de 2010 pela 226 de 2011, que restabeleceu a tramitação dos processos de prestação de contas anual, segundo os quais os atos de gestão destinam-se a instruir os julgamentos das contas, com exceção das contas dos executivos estadual e municipais. Por conta disso, a área técnica cita que, em casos análogos, o Pleno dessa Cor de Contas decidiu tornar insubsistente o acordo anterior proferido.
Entretanto, considerando que não foram detectadas irregularidades nos atos de gestão capazes de modificar o status do julgamento das contas do órgão, não há prejuízo e, portanto, não há que se falar em qualquer nulidade. Isto posto, decido pela manutenção do Acórdão 54/2011, pois os atos de gestão não possuem irregularidades capazes de modificar o julgamento das contas do órgão perpetrado naquele acórdão. Voto para manter o Acórdão 54/2011, acolher as razões justificativas nos itens já relatados e encaminhar determinação. Então, eu estou pedindo a compreensão de Vossa Excelência e do Ministério Público, discordando para acolher as razões justificativas e manter o Acórdão 54. Antes de colocar o processo em discussão, eu vou apenas comentar o item com relação à contratação da assessoria na área de TI e vou fazer referência ao Guia de Boas Práticas do TCU para contratação de soluções de tecnologia da informação, que, resumidamente, trata o seguinte: do ponto de vista estratégico, tal situação não atendia ao interesse público. Isso porque o domínio de uma única empresa sobre a área de informática do órgão poderia resultar na monopolização do conhecimento da operação do setor pela contratada. Esse monopólio poderia obstaculizar o acesso do órgão ao conhecimento, ocasionar a perda do controle da administração sobre os sistemas institucionais, incluindo a perda da capacidade de decidir sobre as respectivas especificações e criar dependência em relação à empresa para proceder a alterações e manutenção dos aplicativos. Não custa lembrar que já foram vistos nesta Corte casos em que o órgão praticamente se tornou refém da empresa contratada. Do ponto de vista da segurança, essa concentração também poderia oferecer riscos. Em primeiro lugar, a empresa contratada teria acesso a todos os sistemas e dados do órgão, inclusive os estratégicos e sigilosos, dificultando o estabelecimento de mecanismos de proteção independentes pela administração. Ademais, na hipótese de eventual impossibilidade da empresa em executar o contrato, falência, extinção, dificuldades financeiras, etc., ficaria obstada a execução de todo o serviço de informática, podendo levar a sério impasse no cumprimento das atividades finalísticas do órgão, conforme já acompanhamos também. Ainda, conforme o Guia de Boas Práticas do TCU em contratações de soluções de TI, todo contrato que tiver por objeto qualquer software que envolva manipulação e armazenamento de dados públicos deve prever cláusulas que disponham sobre transferência de tecnologia, ou seja, entrega de documentação, manuais e código-fonte do sistema, a fim de que, caso seja necessário, outras empresas tenham condição de dar manutenção ao mesmo e ou implementar melhorias e atualizações. Por fim, transferência de tecnologia deve estar prevista também, de modo que o órgão ou entidade não fique refém de suas empresas contratadas, o que poderá implicar contratações por inexigibilidade ou ações espúrias, como direcionamento de uma licitação para contratar o serviço de manutenção de um sistema de informação da mesma empresa que o desenvolveu. O contratante deve deter 3 conhecimentos essenciais. E aí eu friso que o contratante, no caso da administração pública, a prefeitura, o Estado ou órgão público, deve deter 3 conhecimentos essenciais, básicos. 1. As regras de seu próprio negócio, por exemplo, como funcionam seus próprios processos de trabalho e das premissas subjacentes. 2. A tecnologia empregada para codificar as regras de negócio em soluções de TI, por exemplo, que padrão de programação foi empregado no desenvolvimento de um determinado sistema e onde estão os códigos-fonte. E 3. A sua infraestrutura tecnológica. Concluindo essa parte, no caso de uma contratação, em que a contratação envolva software comercial, também conhecidos como software de prateleira,
que não seja possível o fornecimento de sua documentação, manuais e código-fonte, é imprescindível que este seja capaz de realizar a exportação dos dados públicos para formatos amplamente compatíveis e manipuláveis por outras soluções de mercado. Adotando tais recomendações, a administração está livre para escolher, segundo o interesse público, os softwares e serviços que melhor lhe atendam e prestar serviço aos cidadãos da forma mais eficiente possível. Então, essas observações com relação à contratação de TI, mesmo já sabendo da nossa divergência com relação ao resultado final, seriam sugestões até para constar nas recomendações. Essas observações constam do meu voto, presidente. Eu só não li, porque às vezes a gente lê resumidamente justamente a guia de boas práticas e contratação de soluções de tecnologia de informação. Entretanto, a irregularidade apontada pela área técnica foi a contratação por inexigibilidade. Foi em relação a isso que eu me concentrei. E a inexigibilidade foi autorizada por um parecer jurídico em função daquela empresa ela já estava prestando serviços para a Câmara mas eu concordo com Vossa Excelência em relação a essas recomendações, obviamente. Só que eu me concentrei nisso. O apontamento deveria ter sido feita uma licitação ou contratado por inexigibilidade. O parecer jurídico autorizou e o presidente da Câmara contratou. Eu relevei em função da ausência de instrução adequada processual, mas isso aí está tudo destacado, inclusive... Como de resto, em outros processos dessa época, que a forma se chamava aos autos apenas o ordenador de despesas, e ele se defendia de todas as supostas irregularidades lançadas. Vamos colocar o processo em discussão, mas primeiro com uma preliminar levantada de nulidade ou não do acordo 54, tendo em vista a resolução 220 de 2010, que separou os processos de prestação de contas dos relatórios de auditoria que existiam na época. E depois veio a resolução 226 em 2011, revogando a 220, como que se faz atualmente também. Então vamos colocar em discussão. Senhor presidente, Pois não, conselheiro? Fiquei em dúvida. O conselheiro Rodrigo Chamon votou por pela manutenção do acórdão, mas não por causa da mudança da resolução, mas sim porque a relatório de auditoria não teria irregularidades, assim, foram relevadas. Isso. Então, seria para votar preliminarmente ou a nulidade, ou uma coisa depende da outra? Estou em dúvida. Na verdade, o preliminar quase que ela adentra ao mérito, porque eu estou votando pela desconstituição do acórdão, tendo em vista as irregularidades que foram mantidas no meu voto. Talvez então, o voto é a mesma coisa. No final é a mesma coisa. Porque se mantiver, se a Câmara... Vamos votar em bloco, então. É melhor. Então, discussão em bloco. Discussão está aberta. Discussão. Certo. Palavra ao Ministério Público. Obrigado. Eu sempre destaco a importância que nós temos, que eu acho que atribui a prestação de contas como um importante instrumento de política de Estado, né? Nesse caso específico, conselheiro Rodrigo, né, me permita, a contratação ela foi feita de 15 de abril de 2009 a 31 de 12 de 2010. Basicamente, o período do mandato do gestor presidente da Câmara.
A contratação de assessoria, nesses termos, assessoria jurídica, não podemos concordar com o argumento de Vossa Excelência de que o procurador do município, da Câmara, se eu não me engano, percebe R$2.000 de vencimento, e uma contratação de R$3.000 mensais haveria de ser interessante, haveria de a Câmara ter uma assessoria jurídica satisfatória. Então, não entendo como um valor significativo para poder conferir à Câmara toda a orientação jurídica de que ela necessitaria. Então, eu vejo que houve realmente uma sobreposição de funções, ou seja, a Câmara tendo procurador jurídico e houve uma contratação com o mesmo objeto. E até tenho uma dúvida em relação ao parecer jurídico que autorizou a contratação da empresa EIL, não é isso? Uhum. Se teria sido efetuada se essa orientação teria sido dada por essa empresa terceirizada ou seria ter sido dada pelo procurador. Nós podemos verificar agora. Se Vossa Excelência permitir, eu acho que essa é uma informação importante. Peço para minha assessoria trazer o processo e fazer essa verificação se o parecer foi do procurador de carreira da Câmara ou se foi da terceirizada. É importante. Podemos passar, então, para outro processo? Vamos para outro processo. Aí depois eu teria outros comentários para fazer, então, poderia até dar tempo enquanto isso, só para não perder o fio da meada, a linha de raciocínio. Ademais, uma outra irregularidade seria a não contabilização dessa despesa como despesa de pessoal, que, conquanto não tem ultrapassado os limites, como Vossa Excelência mesmo verificou, mas é uma irregularidade gravíssima, né? A contratação, né, por ausência de procedimento licitatório da empresa de informática também e aí que seria até interessante, eu até solicito também, requer uma diligência ao relator, para que nós pudéssemos diligenciar junto à Câmara Municipal de Moqui qual a situação atual dela a respeito tanto da contratação dessa empresa de informática, quanto desse serviço. Quem efetivamente está prestando serviço de orientação jurídica para a Câmara Municipal de Moqui atualmente, para que nós pudéssemos observar se há uma evolução por parte do Legislativo Municipal de Moqui acerca das boas práticas da administração, ver se ela está realmente progredindo, ver se foi dado um concurso público, ver como está o quadro de pessoal da Câmara para possibilitar justamente uma melhor assessoria aos parlamentares daquela Casa de Leis. E quanto à questão também da prestação de contas, da prestação de contas do relatório de auditoria, tomando o princípio até constitucional da prestação de contas, nós aqui, eu acho que nós temos que ter uma coisa em mente. Dificilmente nós iremos pegar aqui uma prestação de contas de Câmara Municipal em que vai ser ultrapassado os limites de gasto. Os limites de gastos das câmaras, dos poderes legislativos municipais, até por uma deferência constitucional, foi colocado ou na Constituição ou na Lei de Responsabilidade Fiscal esses limites de gasto, né? O gasto total do Poder Legislativo de 3,5% a 7% da receita tributária, o gasto total com subsídio de vereadores também está na Constituição, o gasto individual com subsídio de vereadores também é norma de índole constitucional, o gasto total com folha de pagamento também é norma constitucional, ou seja, foi feita pela Constituição uma deferência aos parlamentos municipais, de maneira que esses limites de gasto já foram colocados na Constituição. Então, dificilmente nós iremos aqui observar uma prestação de contas de Câmara em que haja o extrapolamento desses limites. A gestão pública realmente ela se evidencia nesses relatórios de auditoria. Daí eu entendo a importância de nós, com base, né, para darmos efetividade ao princípio da prestação de contas que está na Constituição, possamos analisá-las conjuntamente, porque aí realmente nós iremos perceber a gestão administrativa como se encontra. Por isso, devido a
a esse cenário, peço que Vossa Excelência, e a conselheira Márcia, que irá proferir o voto, defendendo aqui a posição exarada pela área técnica, a posição corroborada pelo Ministério Público e pelo conselheiro relator, possa ser mantida a irregularidade dessas contas apresentadas. O processo continua em discussão. Eu já tenho posição clara. Vamos aguardar essa informação. Já está sendo verificado. Se nós pudéssemos... Com a aquiescência da Câmara, a gente poderia, enquanto aguarda, relatar outros processos e adiantando, e retornaremos. Perfeito. Então, o próximo processo é o 4524/2008, Câmara Municipal de Iuna, a denúncia em face da Prefeitura Municipal de Iuna, exercícios de 2007 e 2008. Havia solicitação de sustentação oral, foram realizados os 2 pregões. Eu vou solicitar ao secretário que faça mais um pregão para relatarmos o processo. Enquanto nesse colegiado, o senhor Rogério Cruz Silva, o seu advogado, doutor Rafael Henrique Silva, que requereram sustentação oral nos autos do processo TC 4524/2008, oriundo da Câmara Municipal de Iuna. Não se encontra, senhor presidente. Vou relatar, então, o processo 4524/2008. Versos presentes autos sobre denúncia formulada mediante encaminhamento de ofício do então presidente da Câmara Municipal de Iuna, senhor Edson Márcio de Almeida, no qual informa o processo e relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, apontando indícios de irregularidades em festas promovidas pelo município. Tendo sido apurado que os fatos noticiados não haviam sido objeto de auditoria por este tribunal, o feito foi recebido como denúncia e desencadeou-se auditoria especial em atendimento ao plano e programa de auditoria 02/2009, que resultou no relatório de auditoria de denúncia e documento de suporte. Tendo em vista os indícios de irregularidades apontados em auditoria, foi elaborada a instrução técnica inicial, a qual sugeriu a citação do responsável para apresentar justificativas. Regularmente citado, o senhor Rogério Cruz Silva apresentou tempestivamente justificativos e documentos. Ressalte-se que a contrafé do termo de citação em nome do senhor Rogério Cruz Silva foi juntada aos autos em 30 de outubro de 2009. Foram então encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, que elaborou uma instrução técnica conclusiva em 2013, opinando pela manutenção de seguintes inconsistências apontadas em auditoria, assim como conversão dos autos em tomada de conta especial, tendo em vista a existência de dano ao erário. 1. A ausência de competência da Comissão de Festas para a realização de contratos, a ausência de licitação para a contratação de serviços, a ausência de publicidade de termo de ratificação, a ausência de prestação de contas. O Ministério Público, em manifestação da lavra do excelentíssimo procurador Dr. Luciano Vieira, corroborou o entendimento da área técnica pela manutenção das irregularidades acima listadas, mas divergiu no tocante ao afastamento da inconsistência do item 4, a ausência de assinatura do instrumento contratual. Recebi os autos do meu gabinete. Na tarde de 13 de outubro do corrente, no dia 23, concluí a elaboração do voto. Entretanto, tendo em vista o regimento interno dessa egrégia Corte, não autoriza a inclusão de processo na ordem do dia em caráter de urgência, como quando há ocorrência de irregularidade, e que a pauta da sessão da Câmara só seria publicada em tempo hábil depois. E vou ler as datas aqui porque é interessante. Recebi os autos do meu gabinete na tarde do dia 13 de outubro do corrente. No dia 23/10, concluí a elaboração do voto. Entretanto, tendo em vista que o regimento interno desta egrégia Corte de Contas não autoriza a inclusão de processo na ordem do dia com caráter de urgência, quando há ocorrência de irregularidade, conforme artigo 101, parágrafo 2º, e que a pauta da próxima sessão ordinária da primeira Câmara a ser realizada no dia 29 de outubro
foi publicado no dia 23/10, não houve tempo hábil para julgamento dos presentes autos anteriormente a 1º de novembro, quando houve o decurso do prazo de 5 anos de licitação do gestor. O processo, portanto, já tem algumas questões que já ocorreram, o fenômeno da prescrição. É o breve relatório. Preliminarmente, note que o artigo 71 da Lei Complementar 621 prevê a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo no prazo de 5 anos, à exceção das irregularidades em que houver dano ao erário por força do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Conforme registrado no relatório do presente voto, no dia 1º de novembro, completou-se o decurso do prazo de 5 anos de licitação do gestor. Verifica-se, portanto, a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão punitiva desta Igreja Corte de Contas nos presentes autos, ressalvadas as irregularidades que ensejaram dano ao erário. Nesse sentido, restam prescritas as irregularidades formais apontadas nos itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 da instrução técnica conclusiva, permanecendo incólume a inconsistência atinente ao item 1.5, tendo em vista que a mesma resultou em dano ao erário, um total de R$ 7.000, equivalentes a 3.882 VRTE. Relativamente ao item 1.5 da ITC, portanto, ratifico integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, no sentido de manutenção da mesma. Para tanto, tomo como razão de decidir a fundamentação exarada na instrução técnica conclusiva, relativamente à inconsistência mantida no item 1.5, que é com relação à ausência de prestação de contas, resultando nessa diferença de R$ 7.000, equivalente a R$ 3.882. Eu posso ler se houver necessidade. Cito jurisprudência e tudo mais. Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, reconhecendo a boa-fé do responsável e considerando a inexistência de irregularidade grave, voto por declarar prescrita a pretensão punitiva deste Tribunal de Contas no tocante às irregularidades formais dos itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 da conclusiva, em razão do decurso de prazo de 5 anos, desde a citação do responsável, ouvido o douto representante do Ministério Público. Eu tive o cuidado de conversar com o Ministério Público. Quem estava aqui no dia que esse processo veio para a pauta era o procurador Dr. Luiz Henrique. Então foi comunicado já ao Ministério Público esse fato da prescrição intercorrente. Preliminarmente, de acordo com o artigo 157, parágrafo 3º do Regimento Interno do Tribunal de Contas, pela rejeição das alegações de defesa no tocante ao item 1.5, dando-se ciência ao senhor Rogério Cruz Silva para que, em novo prorrogável prazo de 30 dias, recolha a importância equivalente a 3.882 VRTE, alertando ainda que, nos termos do artigo 157, parágrafo 4 do Regimento Interno, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e pode que o tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável. Na verdade, não há divergência, mas há a prescrição intercorrente. Portanto, coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Acompanho, Vossa Excelência. Conselheira Márcia. Acompanho. Proclamando o resultado, relatei o seguinte processo: 27 e 28 de 2013, regulares, quitação após arquivamento. 27 e 27 de 2013, regular, quitação, arquivamento. 51 e 44 de 2008, regular com ressalvas, determinação, recomendação da ciência, arquivar. Processo 37 e 26 de 2014, não conhecer, arquivar, determinação.
inclusão no PAF 2015. Processo 3621-2012, regular, quitação, recomendação, arquivar. Processo 2200-2010, esse ainda não foi, nós vamos retornar a ele. E o processo 4524-2008, nós estamos com reconhecer a prescrição, rejeitar a alegação de defesa, prazo 30 dias para recolher a importância devida, reconhecida a boa-fé. Voltamos então ao processo 2200, palavra ao conselheiro presidente. Uma indagação, não sei se foi de Vossa Excelência do Ministério Público, sobre o parecerista. O que nós temos aqui? Foi do Ministério Público. Foi do Ministério Público. O contrato de assessoria tem como responsável pela empresa DPCC Anderson Santana Pedra. O parecer é assinado e por um nome diferente e uma inscrição na OAB. Então, não fica claro se é o procurador da prefeitura ou mesmo se é um prestador de serviço ou associado dessa empresa que presta esse serviço para a Câmara. Então, eu precisaria de mais tempo, porque aqui eu não consigo verificar. Qual é o nome do parecerista? Deixa eu... Que Vossa Excelência falou. Eu já tinha visto no... De qualquer maneira, o processo ficaria adiado. Ah, está aqui. Ubaldo Elias Ribeiro, OAB Espírito Santo, 6.959. Ah, sim. Então, Nós podemos adiar para a próxima. A princípio, parece não se tratar do procurador, porque o procurador teria um carimbo, mas, de qualquer forma, por prudência, seria bom fazer a avaliação. Parece que essa informação é importante para a decisão. Então, se puder adiar, até na quarta que vem, nós tiraremos essa dúvida. Então, aí depois discutiremos o mérito da... O mérito. Então, proclamando o resultado deste último processo, 2200-2010, processo adiado. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para relatar os processos em pauta. Obrigado, presidente. Processo 3674-2014, Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, omissão na remessa, estou acompanhando, entendimento técnico, parecer ministerial pelo arquivamento. Da mesma forma, o processo 5997-2014, já na Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, omissão na remessa. Terceiro processo, Prefeitura Municipal de Mucurici, processo 6017-2014. Também arquivamento, são 3 arquivamentos. Processo 6880-2012, farei a leitura resumida. Trata-se de fiscalização realizada no Executivo de Alto Rio Novo, visando a avaliação da execução de convênio de transporte escolar firmado entre o município e o Governo do Estado por meio da SEDU. Dos trabalhos, identificou-se que no exercício 2011 houve contratação antieconômica de empresas para prestação de serviço de transporte escolar, com consequente prejuízo aos cofres públicos o prejuízo estimado em 22
22.158 VRTS. Ato contínuo, o NEC prolatou ITC 8658/2014, pronunciando pela confirmação da irregularidade e do dano e condenação dos responsáveis à sua reparação e ao pagamento de multa. O Ministério Público acompanhou. Passo a fundamentar. Contratação antieconômica. Responsáveis: Edson Soares Benfica, prefeito municipal, e Edson Soares Benfica Júnior, pregoeiro. A equipe de auditoria apurou que a contratação decorrente do pregão 40 foi feita por valor superior estabelecido pela portaria 021R da SEDU, nos termos da qual foi elaborado o edital de abertura do certame. Constatou-se que houve justificativa para que as contratações fossem celebradas com valor 11,85% acima do fixado pela SEDU. Tampouco outra cotação de preços promovida pelo órgão que embasasse a contratação do serviço de transporte escolar. Constatou-se que não houve, né, as justificativas. Também restou confirmado que o pregoeiro, ao perceber o sobrepreço nas propostas, encaminhou o processo ao prefeito, informando-o do ocorrido, a despeito do que o gestor autorizou a continuidade da contratação. Retomando o segmento da licitação, o pregoeiro deixou de proceder à fase de lance e declarou vencedoras as duas empresas participantes, Rio Tour e Novotur, cada uma por parte dos trechos licitados, o que também causou estranheza à área técnica, que entendeu pela existência de um acordo prévio entre os licitantes para a divisão do objeto do pregão. Feitas as contratações com sobrepreço, foi identificada a existência do dano que eu já me referi. Revolvendo o acervo probatório, pude observar que o pregoeiro, senhor Edson Soares Benfica Júnior, de fato consignou na ata de abertura do pregão 40 de 2011 que a comissão verificou que as empresas cotaram valor por quilômetro acima do previsto do edital e do previsto pelo Estado. No entanto, também pude constatar que há registro no mesmo documento de que o pregoeiro convidou os representantes das empresas para efetuar lances, tendo recebido a resposta negativa de ambas, no sentido de não ser possível executar o serviço por valor inferior ao das propostas apresentadas, uma vez que não compensaria o desgaste do veículo e demais custos do serviço. Diante da controvérsia, o pregoeiro relatou por escrito ao prefeito sobre o ocorrido e informou que a comissão suspendera os trabalhos e aguardava sua manifestação. Em seguida, o senhor Edson Soares Benfica autorizou expressamente a continuidade do processo para a contratação do serviço. Nesse contexto, vejo que está inequivocamente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo então prefeito, Edson Benfica, e o dano experimentado pelos cofres públicos. Por outro lado, insta a afastar a responsabilidade do pregoeiro, senhor Edson Soares Benfica Júnior, pois está confirmado no contexto comprobatório que abastece os autos, que mesmo infrutíferamente procedeu à fase de lance e eximiu-se de responder pelo dano apurado ao ter notificado formalmente o gestor sobre o ocorrido, a despeito do que este optou por dar seguimento à contratação. Voto pela conversão dos autos em tomada de conta especial, julgar irregulares as contas do senhor Edson Soares Benfica, prefeito municipal, ressarcimento no valor de 22.152 VRTS, multa de 5.000 VRTS. E por afastar a responsabilidade do senhor Edson Soares Benfica Júnior, pregoeiro municipal. Como eu voto? Vamos colocar o processo em discussão. Em votação, conselheira Márcia. Com o relator. Também acompanho o relator. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente. Próximo processo,
1176, 2014, representação em face da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte. Estou acompanhando o entendimento técnico e o parecer ministerial. Voto pelo não conhecimento. Processo 2182, 2012, vou adiar. E 5950, 2007, vou adiar. Conselheiro Rodrigo Chamão relatou os seguintes processos: 3674, 2014, arquivar. 5997, 2014, arquivar. 6017, 2014, arquivar. 6880, 2012, converter em tomada de conta especial, irregularidades, ressarcimento, multa, determinação, afastar, responsabilidade do pregoeiro. Processo 11176, 2014, não conhecer, arquivar da ciência. Processo 2182, 2012, adiar. E o processo 5950, 2007, também adiar. Palavra a conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores, processo 3.695, 2014, Prefeitura Municipal de Ibatiba, omissão na remessa, prestação de contas bimestral, quarto ao sexto bimestre 2013 e meses 13 e 14 de 2013. Companhia na área técnica do Ministério Público de Contas, arquivar. 3.696, 2014, Câmara Municipal de Ibatiba, omissão na remessa, PCB, meses 13 e 14, arquivar. 5.188, 2014, Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, omissão na remessa, prestação de contas bimestral, segundo bimestre 2014, arquivar. Processo 5.280, 2014, Prefeitura Municipal de Ibatiba, omissão na remessa, prestação de contas bimestral, abertura, primeiro e segundo bimestres de 2014, arquivar. Processo 11.411, 2014, Prefeitura Municipal de Iuna, relatório de gestão fiscal, segundo quadrimestre de 2014, parecer de alerta, relativo a gastos com pessoal. Processos de pessoal, registro das admissões na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, de Carlos Augusto Araújo, do Egito, Samara Pessoa Herédia, Francisco Manente Gomes, Lília Nascimento Lombardi Borges, Kelly de Andrade Vieira, Alcineia Paiva Medeiros Líquer, Bruno Nogueira Escopel, Elizabeth Thompson de Melo, Graziane Leite Moreira Marques, Leonardo Costa Pereira, Raquel Monteiro Tosta, Cláudia Costa Siqueira, Saulo de Tarso Gonçalves da Silva Castro, Ana Carolina Veiga Barbosa, Leandro Sene Montalvão, Luiz Gustavo Balestreiro Costa, Cátia Gomes de Almeida, Isabela Franciane Quem, Lavínia Cortelete Marcarini, Eduardo Veiga Vidal, Christian Carvalho Weikert, Humberto Rezende Costa, Lívia Baé Uneda, Natasha Salume Carpes, Lorena Ramos Spikowski, Michel Moraes Saqueto, Carlos Maximiliano Ferreira Lievore, Marcos Renato de Lima Ludovico. No Instituto de Previdência e Servidores do Espírito Santo, aposentadoria de Arnaldo Pignaton Filho, registro. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares, aposentadoria de Celina Gomes Fusari, registro. Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Mauro Barbosa, Luzia do Carmo Rosa, Marise Santos Alcuri, Luiz Carlos Fortunato, Renato Augusto de Matos Coutinho. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, registro das aposentadorias de Ana Maria Rabelo, Elma Persite de Rezende. No Instituto de Previdência e Assistência do Município de Vitória, registro da aposentadoria de Ângela Maria Silva. E, por fim, no Instituto de Previdência e Servidores Públicos do Município de Cariacica, registro da pensão Maria Oliveira Rosete. Conselheira Márcia Freitas
relatou os seguintes processos: 3695-2014, arquivar. 3696-2014, arquivar. 5188-2014, arquivar. 5280-2014, arquivar. 11.411-2014, parecer de alerta. Os processos de pessoal, declarar na forma relatada. Nada mais havendo a tratar. Após relatados 59 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, acertada no dia 10 de dezembro, quarta-feira, às 13 horas. Penúltima sessão da Câmara deste ano. Está encerrada a sessão.